Glória, louvado seja Deus. Isso, agora está tudo certinho aqui. Eu quero passar para você também que está sendo transmitido pela rádio também, pela web rádio Estilo Livre FM, pela rádio também, normal, e estamos também transmitindo pelo Face do nosso pastor. Ele vai passar aqui direitinho para você, se você quiser conectar e poder ver a palavra do Senhor e ouvir também, tá? Glória a Deus, a paz do Senhor a todos os irmãos, aos amigos ouvintes. Estamos aqui mais uma vez aqui na Rádio Estilo Livre, aqui ao convite do pastor Marcelo. É um prazer imenso estar aqui novamente para compartilhar das coisas de Deus com os irmãos e até mesmo com aqueles que ainda não conhecem o Senhor, mas é um prazer imenso poder compartilhar com as coisas do reino de Deus, tá bom? Se você quiser acompanhar conosco, você pode acessar aí o meu Facebook, Francisco Adalto. Você procura aí que você vai acessar agora e vai poder participar da palavra ao vivo aí, em nome de Jesus, tá bom? Bem, meus irmãos, nós estamos aqui e nós vamos orar. Nós vamos orar para podermos dar continuidade, porque sem a direção do Senhor não podemos fazer nada, amém? Então você que vai orar comigo, coloque a mão sobre o seu coração, em nome de Jesus. Pai amado, Pai querido, no poderoso nome do Senhor Jesus, sabemos, meu Deus, que todas as coisas provêm de Ti, Senhor, para abençoar as nossas vidas, e nós pedimos, meu Deus, a Tua bênção que o Senhor preparou no dia de hoje para cada um dos Teus filhos, para cada um dos amigos ouvintes, meu Deus, que venham ser abençoados, que venha haver, meu Deus, transformação, que venha haver, meu Deus, mudança, libertação, salvação, que haja verdadeiramente a manifestação do Teu poder na vida de todos aqueles que participarem no poderoso nome do Senhor Jesus Cristo. Amém? E graças a Deus. Bem, o meu nome é Francisco Adalto, pastor Francisco Adalto. Eu sou aqui do Vidigal, sou criado aqui no Vidigal e faço parte do ministério da Igreja Profética Apostólica Vivo pela Fé. Nós estamos aqui na Avenida Presidente João Goulart, número 942, em cima do Pastor Marcelo, e ali você vai poder participar conosco das nossas reuniões às terças, às quintas e aos domingos, tá bom? Glória a Deus. Eu gostaria muito de chamar a tua atenção, você pega a sua Bíblia e abra no livro de Isaías, no capítulo 59, em nome de Jesus. Abra no livro de Isaías, no capítulo 59. Glória a Deus. Isaías 59. Louvado seja o nome do Senhor, Deus poderoso. Pastor, essa mensagem, ela falou conosco na quinta-feira. Foi pregado isso. E aquilo que abençoa a nossa vida, nós temos que passar para os demais, para as demais pessoas. Então, na quinta-feira, nós iniciamos uma campanha na nossa igreja, que é a campanha da manifestação da poderosa mão de Deus. Da poderosa mão de Deus. Porque nós vemos na semana, desde da terça-feira, nós passamos pelo domingo, pela terça e pela quinta-feira, tudo falando a respeito da manifestação do poder de Deus. Não é? Começamos lá em João 14, que ele diz, lá em João 14, 21, que ele diz assim: aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. Nós falamos do amor recíproco de Deus, a mensagem foi essa. O amor recíproco, né? O amor recíproco, que é o amor do homem para com Deus e o amor de Deus para com o homem. Não é só o amor de Deus, porque tem que haver reciprocidade, né? Não adianta só Deus amar. Deus amou todo mundo, mas nem todo mundo ama Deus. Então esse versículo 21 do capítulo 14 de João, ele é o amor recíproco, a respeito do amor recíproco. Ele diz: aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, né? Este é o que me ama. E aquele que me ama será amado por meu Pai, e eu também o amarei. Aí vem o míssil agora, né? E me manifestarei a ele. Aí é forte, né? Meu irmão, então tem alguma coisa que nós temos que fazer para que haja manifestação de Deus na nossa vida. Temos que fazer alguma coisa, né?
E para que guardar os mandamentos do Senhor? Os 2 mandamentos nós sabemos que Jesus ele simplificou, né? Ele falou que, mestre, qual é o maior mandamento? Né? Qual é o maior mandamento da lei? Ele falou, olha, amarás a Deus acima de todas as coisas, e o segundo é semelhante a esse, que amarás ao teu próximo como a ti mesmo. Ele disse, se você fizer isso, você está vivendo toda a lei e os profetas, ou seja, toda a Torá. Então, esse é o mandamento de Jesus. Ele falou, os meus mandamentos. É o mandamento de Deus, é o que está lá. Se você for lá nos 10 mandamentos, que não são só 10 mandamentos na palavra de Deus, são milhares de mandamentos. Não é? Então, mesmo esses 10 mandamentos ali simplificados, que Moisés fez ali, Deus mandou colocar ali, ele está dizendo o quê? Ele está dizendo que ali tem a parte de Deus e a parte do homem. Você vê que tem até o versículo, até os 5, são 5 mandamentos de Deus, são 4 mandamentos que falam a respeito de Deus, e se o resto tudo é a respeito do homem. Que é o próximo, os 10 mandamentos. Então, eu fico às vezes, pastor, estarrecido quando eu vejo as pessoas falarem assim, o Velho Testamento já se cumpriu. Não, nem tudo no Velho Testamento se cumpriu. Nem tudo. Nem tudo. Não prega o Velho Testamento porque o Velho Testamento é a lei. Não, o Velho Testamento não. O Velho Testamento contém a lei, o Antigo Testamento. Contém a lei, não é a lei, o Antigo Testamento. Entendeu? A lei, ela veio ser materializada e escrita por Moisés. Né? Mas os preceitos de Deus, eles sempre existiram. A graça de Deus existiu antes da fundação do mundo. Antes dele nos criar, ele já tinha planejado a salvação, a graça dele. A graça dele para ser manifestada. Então, o Novo Testamento, ele é praticamente uma compilação da vivência de todo o Antigo Testamento, o Novo Testamento. Então, você que lê o Antigo Testamento, você tem que ler no Espírito, saber que toda a palavra, como Paulo disse, né? Toda a palavra, de Gênesis a Apocalipse, não é só o Novo Testamento. Teve os hereges antigos, né? Que eles tiraram até alguns livros, né? No caso de Mancião, né? Eles tiraram alguns livros, falaram que não, isso aqui não é não. O próprio livro de Apocalipse, pastor, ele ficou quase 400 anos sem ser reconhecido. O livro de Apocalipse, ele ficou muito tempo sem ser reconhecido como a palavra de Deus, não é? E por quê? Porque o homem, aonde tem a mão do homem tem falha. Aonde tem a mão do homem tem falha, né? Mas quando nós nos voltamos para a mão de Deus, aí é onde há a perfeição, não é? E esse livro aqui que Isaías escreveu, é o profeta messiânico, o maior profeta messiânico é o Isaías, não é? É um profeta que eu costumo ver que eu acho que eu já ouvi alguém falar que o livro de Isaías, ele é um evangelho dentro do Antigo Testamento. O livro de Isaías é o homem que mais falou de Jesus, Isaías, né? Salmos também fala muito, Davi fala muito dos demais salmistas, mas o Isaías, ele é um homem que ele falou praticamente tudo, desde o nascimento, desde antes do nascimento, né? Eis que a Virgem conceberá, não é? E na crucificação. Isso. Ele falou tudo, Isaías. Antes falou da vinda dele, que nós vamos falar hoje da vinda dele, a profecia também da vinda dele. E falou do nascimento, né? Falou da entrada né? E falou também da morte, da retada. Então é o evangelho do livro de Isaías. Eu amo o livro de Isaías, né? As cartas de Paulo, eu amo a Bíblia, a palavra de Deus toda, mas tem livros que ele ficam marcados. Quando você lê o livro de Isaías, meu irmão, você fica cheio da glória de Deus, meu irmão. Cheio da glória de Deus, né? Então nós temos aqui, pastor, esse capítulo 59, que muita gente entende, mas tem algo mais profundo. Quando nós pedimos a direção de Deus, Deus nos mostra algo mais profundo sobre a palavra de Deus. Às vezes uma palavra, ela tem muito significado, muito significado. Eu gosto sempre de recitar aquela palavra do bem-aventurado. Essa palavra, meu amigo, ela tem tanta coisa que nem o shalom hebraico, né? O shalom no hebraico. Que não é só a paz. Shalom não quer dizer só a paz, não. Quer dizer só a paz, é muito forte. E para nós é bem-aventurado. O bem-aventurado, ele quer dizer, pastor, feliz. Meu amigo ouvinte, quer dizer feliz. Quer dizer abençoado. Quer dizer próspero. Quer dizer bem-sucedido. A palavra bem-aventurado. Bem-aventurado. Então que tem as bem-aventuranças, né? Mateus, né?
Tem o Salmo, bem-aventurado o homem que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos. O Salmo 1 e o Salmo 128, né? Então tudo isso é bênção de Deus para a nossa vida, não é? Então aqui nesse livro de Isaías nós temos, eu dividi ele aqui em três fases, né? Tem a primeira fase do capítulo 59, que ele fala da transgressão, né? Da transgressão, do pecado e da iniquidade. Essa palavra também as pessoas às vezes não sabem, só ouvem falar, mas não sabem o significado também. Isso, essas três coisas aqui. Da transgressão, do pecado e da iniquidade, que é do versículo 1 ao versículo 8, né? É bom essa pessoa ir notando em casa para ela ler depois direitinho e entender o capítulo 59 de Isaías, né? E temos também do versículo 9 ao versículo 15, que é a confissão e o reconhecimento dos seus pecados. É muita coisa. Aqui nós vamos ver que tem o texto, o contexto, né? E temos aqui também do 59, do 16 ao 21, nós temos a misericórdia de Deus, né? E a manifestação na vida de todos aqueles que reconhecem os seus pecados e precisam de ajuda. É uma coisa fora de série. É uma coisa fora de série. Então nós vamos ler aqui para as pessoas verem que nós estamos falando de nossas próprias palavras, mas a palavra do Senhor, não é? Está escrito assim: eis que a mão do Senhor não está encolhida para que não possa salvar. Eu gosto de dissecar a palavra direitinho. Eis que a mão do Senhor não está encolhida para que não possa salvar. Isso aqui também não é só isso aqui que está escrito. Não é só isso aqui não. Tem pessoas que pensam que é isso aqui. Deus está com as mãos para trás assim para não vou salvar ninguém. Não é isso não. Pastor, quando Deus fala isso, Ele está falando que a mão dele não é doente, ressequida. Ele está falando de uma enfermidade. Ou seja, eu não sou aleijado, minha mão não é ressequida, minha mão não está dura, minha mão não tem derrame, para que eu não possa salvar. E quando ele fala, nem surdo meus ouvidos, é que o ouvido dele também não está doente. Que o ouvido dele é são. Falou, olha rapaz, eu tenho perfeita saúde. Ele contrasta aqui com o quê? Com os ídolos, com as imagens que tem olho e não vê, boca e não fala, ouvido e não escuta, e mão e não apalpa. Ele tá aqui fazendo uma coisa. Olha, o meu ouvido não está doente não, rapaz, eu não sou surdo não. E a minha mão também não está doente para que eu não possa salvar. Olha só, porque só quem não pode ajudar alguém é quem tem algum problema em quê? Na mão. Porque por mais que você não conheça uma pessoa, se aquela pessoa está precisando de ajuda, você vai imediatamente, estende as duas mãos e o quê? E ajuda, levanta aquele que está caído. Então Deus aqui, Ele não está só se referindo que não quer, não vou querer ajudar não. Não é isso não, meu amigo. Não é isso. Deus quer salvar, sempre quer salvar. Deus sempre quer salvar, Deus sempre quer abençoar, Deus quer te levantar, Deus quer te abençoar. Então quando Ele diz, a minha mão não está encolhida para que eu não possa salvar, nem surdo meus ouvidos para que eu não possa ouvir, Ele está dizendo o quê? Olha, se você quiser eu posso te ajudar. Se você falar comigo, eu posso te ouvir a qualquer momento. É só você falar comigo. É só você falar comigo, né? Tem pessoas que falam assim, parece que Deus não está me ouvindo, parece que Deus não me ouve. Tem momentos que a gente olha assim, parece que o céu está como de ferro, mas não é isso não, a culpa não é de Deus não. Ele está falando aqui que os ouvidos dele não estão surdos, né? Para não poder ouvir. Ele diz mais, mas as vossas iniquidades, mas as iniquidades de vocês fazem separação entre vocês e o seu Deus. Isso aqui é o Isaías falando, né? E os pecados que vocês cometem e levam a esconder o seu rosto de vós, o levam a esconder o seu rosto de vós, para não ouvir os seus pedidos, porque as mãos de vocês estão manchadas de sangue e os seus dedos de iniquidade. Essa palavra aqui, pastor, essa palavra aqui, as pessoas têm que meditar nela, essa palavra iniquidade. A iniquidade, pastor, ela quer dizer, ela significa, não, ela quer dizer
aversão à justiça, à iniquidade. Aversão à justiça. O que é? Contrário à justiça. É o injusto. É o injusto. Contrário à justiça. A iniquidade é aquele que detesta a justiça e que detesta as coisas sagradas, as coisas referentes a Deus também. É o iníquo. O iníquo, o iníquo é o que pratica a iniquidade, o iníquo. E o Senhor, qual o personagem famoso que é tido como iníquo na Bíblia? O personagem mais famoso que vocês conhecem como o iníquo, na palavra de Deus, o anticristo. O anticristo. Não tem ninguém mais para poder esclarecer essa palavra do que a pessoa do anticristo. Ele é avesso a tudo. Ele é avesso à justiça, ele é avesso às coisas de Deus, ele se levantará contra tudo que se refere a Deus. Olha só. É o iníquo, o que pratica a iniquidade. Então, meu amigo e minha amiga, você que está nos assistindo, nos ouvindo nesse momento, você que se rebela contra as coisas de Deus, você que é uma pessoa injusta, você pratica injustiça, você que detesta a igreja, você que não gosta dos cultos, você que não gosta, que não quer participar da Santa Ceia, você que não busca o Espírito Santo, você que para ir para a igreja tanto faz ir como tanto faz não ir, você não tem interesse, você não tem compromisso com Deus, esse aí é o espírito do iníquo. É o espírito do anticristo. Talvez você vai pensar, mas o anticristo ainda vai vir. Sim, mas o espírito dele já opera na terra. O espírito do anticristo já opera na terra desde a época de João. Ele já opera. Ele já operou através dos imperadores. Ele já operou através dos fariseus, dos sacerdotes que contribuíram para a morte de Jesus. É aquele espírito ali. Não deixe se levar por ele. Seja uma pessoa justa. Deus, quando ele fez a reunião nos céus, ele disse: de onde vem Satanás? Ele disse: de rodear a terra e passear por ela. E Deus falou: observaste o meu servo Jó, homem íntegro, reto, temente a Deus e que se desvia do mal. Um homem íntegro e um homem reto. Um homem reto é aquele que ama a justiça. A retidão é que ama a justiça, o que é certo. Então Deus elogiou o Jó, não é? Então aqui mesmo, essa palavra que eu acabei de falar para você, é justamente a pessoa que tem esses sintomas, né, do anticristo, de se levantar contra tudo que se refere a Deus, né? E de ser injusto, porque ele vai ser injusto, ele vai matar os santos do Senhor, né? Então esse aqui é o significado, né? É o que realmente se refere à iniquidade. É triste isso aqui. Às vezes você passa por cima de uma palavra dessa, você não vê direito, talvez nunca você viu isso aqui. Mas você passa a ler a palavra de Deus, você leia primeiro, dá uma lida no capítulo todo, e depois você passa e vai pensando. Não é para você colocar nada de você mesmo aqui dentro da palavra de Deus. Colocar algo que não existe. Você vai entender o que está escrito. Você vai pedir a Deus a sabedoria para entender o que está escrito. Tá? Se você não souber, procure uma pessoa mais experiente que você. Se você é um membro, procure seu pastor. Ah, mas eu já sou um pastor. Procure o seu líder. Ah, mas meu pastor também é um pastor. Procure um bispo. Ah, mas eu sou bispo. Procure um apóstolo. Procura, porque existe hierarquia no reino de Deus. Existe hierarquia. E Deus, ele dá a cada um de acordo com aquilo, com a sua responsabilidade. A cada um. E ele escolheu ele escolheu apóstolos, profetas, pastores, evangelistas, não é? Para quê? Para que estas pessoas elas possam
edificar a igreja. Deus escolheu essas pessoas para edificar a igreja. Para edificar a igreja. Então, nós não sabemos de tudo. Deus, ele vai revelando a sua vontade para cada um de nós na hora certa. Tá bom? Em nome de Jesus. Então, vamos dar continuidade aqui. Como nós paramos aqui em iniquidade, não é isso? E os lábios de vocês falam mentiras, e a sua língua profere maldade. Não há ninguém que clame pela justiça. Olha só, ninguém quer justiça, né? Que torna a iniquidade. Ninguém que compareça em juízo pela verdade. Confiam no que é nulo e andam falando mentiras, concebem o mal e dão à luz a iniquidade. Olha só a iniquidade, mais uma vez. Rapaz, a iniquidade. Olha só, dá à luz a iniquidade mais uma vez aqui, pastor. Sempre eles tentam lá fazendo mal e vão parar lá na iniquidade. Esse espírito é imundo mesmo, né? Espírito imundo, esse espírito que faz as pessoas a desenhar de Deus, fazem as pessoas a não ter compromisso com Deus. Tem pessoas que não têm compromisso com Deus, compromisso nenhum hoje em dia. Não tem respeito por Deus, não tem zelo pelas coisas de Deus, tem não. Não tem temor pelas coisas de Deus. Depois eu lembro, agora eu continuo com esse temor, né? Mas hoje, como a gente vai amadurecendo um pouco, a gente vai tendo mais um pouco de experiência. Mas quando assim que eu me converti, eu tinha tanto medo de subir no altar. Eu subi para levar água para o pastor, mas eu subi assim com quem? Meu Deus, eu subi para limpar. Pastor, posso limpar o altar? Pode. E eu tinha o maior prazer de levar água para o pastor, né? Que a oportunidade que você tem para subir no altar é levar água para o pastor. Meu irmão, para segurar a sacola da oferta, pelo amor de Deus, no dia que eu fiz a primeira vez, para mim é um prazer muito grande. Servir a ceia então, meu irmão, você é maluco. Deus me livre, o prazer de segurar a ceia do Senhor e servir, meu irmão. É verdade. Limpar a igreja aos sábados, eu fazia questão de limpar a igreja aos sábados. Os banheiros, louvando, não é de cara feia não, adorando a Deus, a casa do Senhor. É verdade. Hoje você não vê isso mais. Hoje você não vê isso, pastor. Hoje parece que o temor saiu do coração de muita gente, não de todos, nós não podemos generalizar, mas parece que o coração saiu do coração de muita gente. O amor vai se esfriando, não é? Por se multiplicar o quê? Olha como nós vamos chegar lá no tema. Por se multiplicar a iniquidade. O amor de muitos se esfriará por se multiplicar a iniquidade. E a iniquidade é isso. Não ter caso com a justiça e ter desenho pelas coisas santas e sagradas de Deus. A iniquidade vem, se multiplica. O esfriamento, olha só como é que tem. Esse povo estava na situação, esse povo aqui, na época de Isaías, não é? Então ele diz mais aqui, vamos lá continuidade. Paramos aqui, da luz à iniquidade, meu Deus. Chocam ovos de cobra e tecem telhas de aranha. Quem comeu os ovos morrerá. E se um dos ovos é quebrado, sairá uma víbora. Cobra é demônio. É coisa ruim. Víbora, serpente é coisa ruim, né? As suas teias não servem para fazer roupas. Ninguém pode cobrir com o que eles fazem. As obras deles são obras de iniquidade. Meu irmão, só cai iniquidade. Só está em coisa ruim, meu irmão. Esse povo não estava bem, não. Muito mal mesmo, diante de Deus. E os atos de violência estão nas suas mãos. Pelo amor de Deus. Os pés deles correm para o mal. Correm para o mal. São velozes para derramar sangue inocente. Os pensamentos deles são como um pensamento de iniquidade. De novo a iniquidade. Para a paz, meu irmão. Iniquidade. Nos seus caminhos, a ruína e destruição. Não tem coisa boa, não. A pessoa que está em iniquidade não tem coisa boa, não. Ruína e destruição. Olha só. A pessoa que vive nessa situação de iniquidade. Pelo amor do Senhor Jesus. Meu Deus. Ruínas e destruição. Não conhecem o caminho da paz, nem há justiça nos seus passos. Fizeram para si veredas tortuosas. Quem andar por elas não conhece a paz. E essa palavra paz aqui
acho que é Romanos capítulo 5, é 8, acho que é capítulo 8, que diz: reconciliados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus. Essa paz aqui, pastor, que Jesus falou, deixo-vos a paz, a minha paz vos dou, não a dou como o mundo a dá, é a paz da reconciliação, da salvação. É a alma, quando ela é salva, ela tem paz com Deus, ela não está mais em rebeldia. Eles não conhecem, não achará paz essas pessoas, se continuar assim. Ela não será reconciliada com Deus. A alma dela nunca estará em paz, porque não conhece, não se reconcilia com Deus. Está sempre em rebeldia nesse espírito aqui imundo aqui. Acontece muito isso. Acontece muito isso aqui. Jesus de Nazaré. Não é? Aqui nós paramos. Agora o versículo 9. Por isso o juízo está longe de nós. E a justiça. Agora nós vamos ver assim, né? Agora o versículo 9. Eles vão começar a confessar os seus pecados. Versículo 9. Vão começar a cair em si. Se o ser humano cair em si, ele pode estar numa situação horrível. Mas a única maneira do ser humano alcançar a Deus é quando ele cai em si. Reconhecer que foi o filho pródigo, né? O filho pródigo, as pessoas falam que é da igreja que saiu, mas não é. O filho pródigo, Jesus estava se referindo ao Israel. Israel e Judá. Judá tinha ficado com Deus e Israel tinha se extraviado. E aí ele queria juntar os dois. Os israelitas, até hoje existe esse negócio de judeu e israelita, né? Porque nem todo mundo é judeu. E nem todo mundo é israelita. Né? E tem israelense, que é de outra nação, que nasce em Israel. É israelense, mas não é israelita, não é da descendência de Israel. E nem todo mundo é judeu, porque nem todo mundo é da tribo de Judá. Mas quase todo mundo pode ser israelita, que é filho de Israel. As 10 tribos podem ser israelitas. Mas existe a divisão em Judá e Israel, né? Nas 10 tribos. Então, quando ele diz aqui que, no versículo 9, nós vamos falar agora que eles vão cair em si agora. Eles vão conhecer que está ruim mesmo. Quando eles viram aqui que eles não conhecem a paz, eles vão cair em si agora. Por isso, o profeta vai reconhecer agora junto com eles. O juízo está longe de nós e a justiça não nos alcança. Esperamos pela luz e eis que há só trevas. Na condição que está não pode ter luz, né? Esperamos pela claridade, mas andamos na escuridão. Apalpamos as paredes como cegos, sim, como os que não têm olhos. Andamos apalpando, tropeçando ao meio-dia como nas trevas, e entre os robustos somos como os mortos. Todos nós bramamos como ursos e gememos como pombas. Esperamos o juízo, mas ele não aparece. Esperamos a salvação, mas ela está longe de nós. Porque a iniquidade faz separação entre a pessoa que é iníqua contra Deus. Por isso que a salvação fica longe, está longe, não está perto. Por causa da iniquidade. Entendeu? E eles mesmo estão reconhecendo isso agora. E isso é maravilhoso quando a pessoa reconhece seus erros. Pode estar numa situação horrível, né? Porque as nossas transgressões se multiplicam diante de ti e os nossos pecados testificam contra nós. É o mesmo ato que o ladrão na cruz falou. Não, nós estamos aqui porque nós pecamos com as nossas... E chamou a atenção de quem? De Jesus. Chamou a atenção de Jesus quando ele reconheceu. O único meio da pessoa ser salva é a confessão dos seus pecados. Isso. Ali já deixou bem claro. Aqui já está deixando bem claro. Todo ruim esse povo aqui, usado pelo espírito do anticristo. Mas eles estão confessando agora, e o senhor vai ver que coisa maravilhosa vai acontecer lá na frente. Rapaz. É a bênção de Deus. Porque nossas transgressões se multiplicam diante de ti e os nossos pecados testificam contra nós. As nossas transgressões estão conosco e conhecemos nossas iniquidades. Isso é tremendo, meu irmão. Isso aqui é humildade. Temos sido infiéis e mentimos contra o Senhor. Nós nos afastamos do nosso Deus, pregamos a opressão e a rebeldia, proferimos palavras de falsidade que concebemos em nosso coração. Por isso o direito se retirou
e a justiça se pôs de longe, porque a verdade anda tropeçando pelas praças, e a retidão não pode entrar. Sim, a verdade sumiu, e quem se desvia do mal é tratado como presa. Até aqueles, pastor, que tentavam não fazer parte daquela situação ali, eles iam e matavam. Matavam. Eles mataram Isaías. Eles mataram Isaías. Isaías foi cerrado ao meio pelo rei. Por quê? Botar com eles eu não tenho. É que nem o pessoal do templo lá, né? Vamos matar ele. Ele está atrapalhando os nossos negócios aqui. Vamos matar ele. O inimigo, ele é assim. Entendeu? Então, eles aqui, quando a pessoa tentava se converter, eles iam lá e matavam a pessoa. E tentava soltar para Deus. É triste. Acontece. Hoje acontece quando você tenta andar de acordo com a palavra de Deus, ele diz que será perseguido. Todo aquele que tentar. Isso. Aquele que tentar andar de acordo com as coisas de Deus, ele é perseguido. Não adianta. É metido a santarrão, é metido no seu. Ah, fez isso, condena, bota as coisas do passado na vida da pessoa. Mas isso aí nós temos que olhar que Cristo já nos purificou, já nos lavou, né? Hoje nós somos nova criatura. Quem eles condenam já morreu, não é? E nasceu o novo homem. É verdade. Existe muito, pastor, hoje isso aí, né? Mas nós já sabemos, já estamos tarimbados com a caminhada que nós temos. Vamos seguir em frente em nome de Jesus, né? Nós paramos aqui, pastor, no coração, né? É aqui, paramos aqui no 15, né? Não haver justiça. Viu? Agora do 16 ao 21. São 3 fases, né? Foi do 1 ao 9, né? E do 10 ao 15, e agora do 16 ao 21, que vai ser a manifestação da mão poderosa de Deus. Que ele falou lá no início, que a minha mão não está encolhida, nem o meu ouvido surdo para não poder ouvir. Meu irmão, agora ele repreende quantos ama. Quantos ama? Tudo que ama ele repreende. E quando ele repreende, que a repreensão é aceita, que a pessoa reconhece realmente, você vê que eles falaram aqui tudo que era verdade, que Deus tinha o quê? Falado através do profeta Isaías. Eles confessaram, não, a gente está errado mesmo. Não, a gente é injusto, a gente tenta ouvimos. Isso, Aí eles foram e falaram. E olha só o que Deus vai falar aqui agora com eles, ó, no versículo 16. Viu, né? Viu que não havia ninguém e maravilhou-se de que não houvesse um intercessor. Deus olhou, quando eles falaram isso, Deus falou, será que ninguém vai ajudar eles? Não, eles estão reconhecendo o erro. Eles estão reconhecendo o erro. Será que não tem ninguém lá? Não tem não. E Deus maravilhou-se quando eles falaram isso. Olha, ele vai falar assim, viu que não havia ninguém e maravilhou-se de que não houvesse um intercessor. Por isso, o seu próprio braço lhe trouxe a salvação. O Deus Todo-Poderoso. Quando ele vê o aflito, com o coração contrito e arrependido diante dele, ele olha lá e vê que ninguém pode salvar. Então é ele mesmo. Sou eu. Eu sou eu mesmo. Não tem ninguém não que vai ter misericórdia de você. O diabo não vai ter misericórdia de você. Sou eu. Eu que amo o que tem um coração contrito. Eu amo o que tem um coração. Deus fala isso. E quando ele vê esse povo declarar isso aqui, que nem o Jesus ouviu o ladrão na cruz, meu irmão, logo vem salvar logo. Aí Deus falou assim, olha, trouxe-lhe a sua própria salvação, foi o seu apoio, lhe trouxe a salvação, e a sua própria justiça foi o seu apoio. Vestiu-se de justiça, isso aqui já é o Senhor Jesus, ó, como de uma couraça. Isso aqui está lá em Efésios capítulo 6, a couraça da justiça. Isso aqui, meu irmão. Isso aqui, para salvar ele teve que se vestir disso aqui. Quanto mais quem? Mas todos nós, meu. Isso aqui é forte, meu irmão. Isso aqui precisa disso aqui, rapaz.
Então, olha, vestiu-se de justiça como uma couraça, e pôs o capacete da salvação na cabeça, pôs sobre si a verdade da vingança, e se cobriu de zelo como de um manto. Segundo as obras deles, assim retribuirá. Aos seus adversários, furor; aos seus inimigos, o que merecer. As terras do mar, a devida recompensa. Assim temerão o nome do Senhor desde o poente e a sua glória. Desde o nascer do sol, pois virá como torrente impetuosa, impelida pelo Espírito do Senhor. O Redentor virá a Sião, aos de Jacó que se converterem, diz o Senhor. Olha, essa gente aqui, o que Deus está falando? Deus está falando que ele se manifesta aqui, já está vindo a vinda dele aí, ó, do Senhor Jesus. Já naquela época de Isaías, ele falava: não, eu tenho que ir. Eu tenho que ir, porque a coisa está feia para eles. Não tem ninguém que salve, eu tenho que descer. Aqui já está a manifestação. Vestiu-se da couraça, da justiça, do capacete da salvação, e falou: não, vou descer. Vou descer. Vou descer e vou livrar essa gente dessa situação. E quando ele desceu, quando ele começou o seu ministério, qual foi a primeira coisa que ele fez, pastor? Ele foi para a terra de Zebulum, terra de Naftali, Galileia dos gentios, que justamente o profeta falou isso também, né? Um povo que andava em trevas, um povo que andava em trevas e pela região da sombra da morte, viu grande luz. A partir daquele momento passou Jesus a pregar e a ensinar: arrependei-vos, porque é chegado sobre vós o reino dos céus. Ele se preparou aqui, e quando ele chegou, ele foi lá: não, eu vou tirar esse povo aqui das trevas e da iniquidade. A mão dele é poderosa para salvar. Ele falou: olha, vocês não façam de mim pouco caso de mim. Eu quero salvar. Eu quero salvar até aquele que está na iniquidade. Ele pode ser salvo, aquela pessoa que está, porque não é ela está sendo usada pelo espírito do anticristo, né? O espírito do anticristo, que esse espírito ele vai se manifestar no próprio anticristo, para poder ser rebelde contra Deus, ser injusto, ser desdenhar das coisas de Deus, né? E esse espírito ele tem operado. João falou isso. Muitos anticristos, porque ele já tem operado, o espírito já tem se manifestado já. E a igreja, onde é que ele vai? Ele não vai no incrédulo. O incrédulo ele já está lá. O incrédulo é cego, ele não precisa mais, né? Já está cego. Ele vai no crente, porque esse povo aqui estava desviado do caminho do Senhor, estava desviado do caminho do Senhor. Então o que nós podemos observar é nós cairmos em si. Eu gosto muito disso, cair em si, né? Temos que botar a mão na cabeça, como diz, né? Não, você botar a mão na consciência, pensar: meu Deus, como é que eu tenho andado na hora das provações do pecado, que o inimigo levar ao pecado, resistir, né? Senhor, livra-nos do mal, não nos deixe cair em tentação. Por que ele ensinou isso? Porque ele também foi tentado, né? Jesus foi tentado, e todos nós somos tentados, todo dia nós somos tentados. E ele disse: não nos deixeis cair em tentação, mas livra-nos do mal, livra-nos do maligno, livra-nos do diabo. Porque se não houver essa vigilância, nós temos observado que muita gente tem levado a vida de qualquer jeito diante de Deus. Tem vivido uma religiosidade, e não é a religiosidade que você tem que botar em frente à religiosidade. Você tem que viver a vida diante de Deus, a vida do Espírito, né? A vida do Espírito, andar no Espírito, andar com o Espírito. Andar na carne, você não vai agradar a Deus. Você não vai agradar a Deus, né? O profeta aqui era o único que tinha condição de repreender e ser usado por Deus, era o profeta, porque estava no Espírito. Estava no Espírito. Mas o restante, meu amigo, estava tudo ruim. Estava tudo ruim. Tudo, meu irmão. E a pessoa sem Deus, ela fica cega. Se for esfriando o amor, meu irmão, o amor esfriando, essa praga dessa prática da iniquidade era tão terrível que Jesus falou assim: e por se multiplicar a iniquidade, o amor de quase todos se esfriará. Olha só, essa praga ela tem o poder de esfriar o amor, tanto o amor do homem para com Deus, como para o próximo. Porque quando ele pratica injustiça, ele não está praticando injustiça contra Deus, ele está praticando contra quem? Contra o próximo. Contra Deus não pode fazer nada.
Então a injustiça e o desdenho ele se volta, ele passa a ser mal com o próximo e com Deus, que ele desdenha das coisas sagradas de Deus, se revolta contra tudo as coisas que é de Deus, né? Esse espírito imundo. Então essa pessoa ela passa a ser uma pessoa detestável, passa a ser um iníquo. Essa pessoa passa a ser um iníquo. Tem que ter muito cuidado, pastor. Muito cuidado, nós temos que ter muito cuidado para poder manter o nosso compromisso com Deus. Dia de Santa Ceia, olha, arruma o que você tem que arrumar no meio de semana. Rapaz, no dia da Santa Ceia é dia que Deus reúne os seus filhos na sua casa para poder estar sempre celebrando em memória dele, da aliança dele. Sempre quando eu participo da ceia, eu tenho um temor muito grande e uma alegria profunda, porque eu sei que é mais um mês que eu venci e que estou ali confirmando a minha aliança com o Senhor. Isso, porque ele diz que é para fazer isso até que ele volte. E com toda a perseguição da igreja, com tudo que aconteceu, a igreja nunca deixou de celebrar a ceia, a Santa Ceia. Porque ele falou que até a volta dele. Continua. Meu irmão, tem que continuar celebrando, tem que continuar celebrando na ceia, tem que continuar batizando nas águas, tem que continuar batizando no Espírito Santo. Aí teve uma vez que eu estava pregando, eu falei assim, às vezes você está na igreja, você fala, a pessoa esfria, não só quando a pessoa esfria, quando ela não pensa que a fé, aquele que pensa que já é cheio já, não precisa mais não, aleluia, fala que já é cheio, não precisa mais, né? Pensa que ninguém me ensinando porque está na igreja todo dia, não. Olha só, é aquela pessoa que já se batizou, ela já participou da ceia, ela já é batizada com o Espírito Santo, ela já conhece a palavra, aí ela acha que está tudo bem. Eu não preciso mais de corrente, de campanha de libertação, não preciso mais buscar o Espírito Santo, não preciso buscar mais pela família, não preciso, só esperando no Senhor. Não. Depois que nós nos convertemos, e depois que nós nos batizamos nas águas, né, que é o lavar, depois nós vamos para o batismo nas águas, é como se fosse para você se aproximar. São três passos que o pecador ele tem para se aproximar de Deus como sacerdote. Tem o átrio, né? O átrio, tem o santo e tem o santo dos santos. São esses três espaços do templo: o átrio, o lugar santo e o santo dos santos. Nós costumamos dizer que o átrio é o lugar dos bancos da igreja. Lugar dos bancos, o átrio, que é onde fica todo mundo ali, o átrio, né? E ainda tem o pátio dos gentios. O pátio dos gentios é onde? É o mundo, é fora, aquele que não está na igreja. É o pátio dos gentios, estão lá fora. Mas no átrio, já quem está dentro da igreja, nos bancos ali, o átrio, está no átrio. Isso já está no templo, já está no templo, no átrio. E tem também aqueles que estão já servindo ali como obreiros, como, né? Como pastores, aqueles que já estão já... Isso. E no átrio aquelas pessoas mais que ainda não se batizaram, não estão caminhando, ainda estão começando, né, no átrio, né? Mas aí elas não se batizaram ainda, aquelas que estão no átrio, muitos que não se batizaram. A gente está falando assim nem do lugar, a gente está falando mais de condição de degrau espiritual que a pessoa está, né? Então ela está ali no átrio, como se estivesse no átrio, ela não se batizou, ela não se decidiu ainda, está buscando. Ela pretende se converter, pretende se batizar, mas não se batizou. Quando ela se batiza, pastor, ela já passa a ser como um sacerdote, como reis e sacerdotes, que Jesus falou que nós somos, né? Quando ela se batiza, ela já passa a lavar as mãos na bacia, que já é no lugar santo. Ela já sai do átrio para o lugar santo, ela já está na condição de sacerdote. Já se batizou, já se converteu. Bem mais sério o negócio. Bem mais sério. É bem mais sério, né? Então ela lava as mãos, que é como se fosse o batismo, né? Nas águas, o batismo, para poder fazer o sacrifício, para poder adentrar aos demais lugares. Depois que ela lava as mãos, que ela está lavada, ela vai para a mesa dos pães da propiciação, que representa o sangue, que representa o corpo de Cristo, que é o pão, que eram os pães que ficavam, os dois pães em cima da mesa, dentro do santo dos santos, do santo lugar, dentro do santo lugar, né? Lugar santo.
ficava o pão. Ali fica muita coisa ali dentro do lugar santo ali. Fica a bacia, que ela lavava as mãos para poder ir para a mesa dos pães. E dos pães, pastor, ela vai para, quer dizer, a bacia representa o lavar, que é o batismo. Os pães, a mesa do pão da propiciação representa a Santa Ceia. E tem o candelabro, que representa o batismo com o Espírito Santo. O candelabro representa o Espírito Santo, o 7 Espíritos de Deus, que é o Espírito Santo lá, que é lá, né? E depois tem o Santo dos Santos, que é a pessoa viver na presença. Que é viver, é onde a pessoa entra para adorar, é onde a pessoa entra para orar, é onde a pessoa permanece. E pastor, e depois disso aqui? Eu já faço tudo isso. Seguir a santificação, porque sem a qual ninguém verá a Deus. Sempre buscando, porque é o desejo de se encontrar com Jesus. É isso aqui. Não, eu não posso porque eu tenho um encontro marcado. E é manter-se. É a manutenção da fé e da santidade diante de Deus, da perseverança. E constantemente. Seguir a santificação. Este aqui é o caminho de todo aquele que já se converteu, que já se batizou, que já é um pastor, já sei lá, já tem o seu ministério. Isso aqui é do lado pequenininho ao grandão, como eles dizem. Todos têm que ter isso. Seguir a santificação, porque sem a qual ninguém verá a Deus. Pode ter tanto tempo. Pode ter tempo, pode ser o que for. Eu tenho um título eu já ouvi falar que já inventaram até um título de rabino já aqui no Brasil. De rabino. Eles estão querendo ser Jesus. O Paulo, ele deixou para ser apóstolo, né? Não quis rabinado para ser apóstolo. E os caras estão voltando. Os caras estão voltando a ser rabino. Ser consagrado a rabino. Então até esses rabinão aí, ó, segue a santificação, meu irmão. Porque senão você não vai ver o Senhor Jesus. Amém, pastor Marcelo? Eu acho que nós já né, chegamos aqui. Eu gosto, pastor, de chegar às vezes, porque nós não as palavras nossas têm que serem poucas, né? Do meu mesmo tem que ser pouco. Que eu diminua e que ele cresça, né? Tem uma música linda que eu amo essa música, que ele cresça, que eu diminua, que ele apareça, que eu me constranja com a sua glória e todo o seu amor. Entendeu? Então tudo tem que ser, né? Eu tenho falado que o nosso ministério ele é pautado muito na palavra. Eu tenho voltado mais. O maior tempo que nós tiramos na igreja é para a palavra. E a palavra, pastor? E a palavra? É a palavra que é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, pastor. Sem palavra não. Sem palavra não tem, pastor. Não tem. Às vezes eu fico assim horrorizado. Quando eu vejo uma pessoa subir no altar, às vezes que tem uma oportunidade, ou um pastor que você convida para pregar, o pastor fala assim: olha pessoal, eu tive tão ocupado hoje que eu não tive nem tempo para preparar nada, eu não tenho nada para falar, vou falar aqui uma coisa. Pelo amor de Deus, que descaso é esse? Não tem nada no coração dessa pessoa, não guardou nada. Porque o Davi falou: guardei a tua palavra no coração para não pecar contra ti. A palavra de Deus tem que estar no nosso coração. Um pastor, ele tem a obrigação de, quando ele for chamado para qualquer lugar, ainda que ele não tenha pegado a Bíblia por uma semana, ele tem que ter uma palavra para pregar. Não só um pastor, mas qualquer pessoa de Deus. Porque a palavra tem que estar dentro do nosso coração. Jesus, quando ele saía para pregar, ele não saía com os rolos da Torá, não. Ele tinha saía no coração. Ele lia na noite, né? Ele era pobre da Torá, mas ele tinha que ver como homem. Ele tinha que dar um exemplo, então ele tinha que ler. E é necessário. Era necessário. E hoje é mais do que é necessário nós termos hoje em dia. Do jeito que está aí as coisas, as redes sociais, crente, até pessoas de outras religiões tentando estudar a Bíblia para poder tentar contradizer os crentes, né? Fico às vezes assim horrorizado nas minhas matérias, né, de filosofia, nas matérias de exegese, nas matérias de hermenêutica. Eu fico olhando assim, os caras eles querem bombardear. Se ele pega um crentinho bobo ali, eles bombardeiam a fé desse crente, ele torna-se pior do que o inferno. Que eles querem levar para o lado deles, tá? Mas nós temos a unção que dele recebemos, ela permanece em nós. Amém? Glória a Deus. Então, meus amados, você que nos assistiu, tem pessoas aí assistindo aí, pastor. Glória a Deus, né?
Louvado seja o nome do Senhor, né? Que você realmente possa guardar essa palavra no teu coração e medita direitinho, tá bom? Porque Ele quer se manifestar na tua vida, tá? Deus abençoe a todos os amados irmãos, a todas as igrejas, nossos amigos pastores, obreiros, membros, grupos de apoio da igreja. Que Deus abençoe a todos no poderoso nome de Jesus. Tenham um excelente sábado, um excelente final de semana no poderoso nome de Jesus, tá bom? Fiquem todos na paz. Glória a Deus. Isso, fica mais um pouquinho aí, se você quiser continuar no Facebook. Porque eu preciso passar algo. O pastor Marcelo vai falar com vocês, tá bom? Isso. Em nome de Jesus, glória a Deus. A paz do Senhor Jesus, meus irmãos. Nesse momento eu peço ao meu pastor para ficar aqui. Eu quero fazer uma pergunta. Não é bem uma pergunta. Eu tive um sonho. Igreja, eu peço que preste muita atenção nesse sonho. Que eu vou pedir que o nosso pastor, né, que está aqui na frente, me ajude a discernir. Mas só que me chamou muita atenção esse sonho. Porque eu estava dentro de uma casa. Eu creio que o Senhor chamando a nossa atenção da vinda dele. É por isso que eu preciso passar. Para que todo mundo que esteja ouvindo entenda que é tempo de buscar. É tempo de se manter. É tempo de renunciar. Porque aquele que estiver do lado de fora, ele não vai ter a salvação, pastor. É verdade. Pode ser o tempo que for. Por isso que teve um momento que eu falei, pode ser o tempo que for do Evangelho. Se você não estiver dentro dos preceitos do Senhor, verdadeiramente você vai ficar quando ele voltar. E pastor, quando eu sonhava, eu vou simplificar para não ficar tão longo. Mas igreja, presta bem atenção. Eu estava dentro de uma casa. E dentro daquela casa, casa branca. Ela era toda branca e tinha mulheres. Eu entendia como mulheres de oração. E tinha uma porta com várias janelas. E quando eu olhava pela uma porta, à frente tinha um homem em pé. E eu olhava para ele e observava ele com um uniforme, tipo de coreano, uma boina. Eu entendia ali como um general, algo assim parecido. E quando eu ia até ele, eu falava assim, por favor, não faça isso não. E ele olhava para mim e falava assim, eu recebi uma ordenança. Eu vou precisar destruir esta casa. Porém, eu peço a você que volte e avise o povo não sair da casa branca. Que não sair, eu entendia como a presença do Espírito Santo, uma casa ali, oração, que eles iam vir para destruir. Eu voltei para casa, adentrei. Quando eu cheguei dentro daquela casa, vinha uma mulher e falava, eles estão vindo. Eles estão vindo. Por que eu estou passando, pastor? Para discernir. Passar, o que o senhor entendeu desse sonho? E quando eu entrava dentro da casa, eu vi aquele homem vindo em cima de um cavalo marrom. Ele estava pronto para atacar e destruir aquela casa. Porém, ele falava, entra todos para dentro dessa casa e não saia. E continue buscando ao Senhor. É apocalíptico isso, né, pastor? A gente lê e com o tempo Deus traz a lembrança, né? O Espírito Santo ele pode nos trazer a lembrança das coisas. Ele nos lembra a respeito das coisas. Nós lemos Apocalipse, nós temos a parte escatológica dentro de nós. E quando nós estamos muito ligados, às vezes, assim, nessa parte assim, de Jesus está voltando, Apocalipse, quando nós estamos ligados nessa parte assim, a nossa mente, ou até o próprio Deus, ele pode realmente fazer isso conosco para que venha isso a lembrança, para que nós venhamos ficar mais focados ainda, não é? Isso reflete a perseguição da igreja, né? Reflete a perseguição, né? Os cavalos, você sabe que os cavalos é na época de guerras, né? Da fome, né? Aquele cavalo branco não é Cristo, não. As pessoas confundem muito aquele cavalo branco, o cavaleiro branco, né? Um cavalo branco, aquele não é Cristo, não, porque cavalo é o anticristo. E na escatologia, mesmo pentecostal, as pessoas pregam que aquilo ali é Cristo. E não é Cristo. Os 4 cavaleiros de Jesus não está ali naquele meio, não. Jesus não está, não. Né? Mas esse aí é o cavalo, são 4 cavalos, né? É o amarelo, né? É o cavalo preto, né? Que representa o verde, né? Verde. E aqui vem Apocalipse aí, pastor. A cor dos cavalos aí, essas cores do vídeo também. Porque a pessoa pensa que é um cavalo, mas é um cavalo esverdeado na realidade. Já está aí já? Ficou. Aqui, ó. 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 Aqui, ó
Isso, os cavaleiros do Apocalipse, né? Eita Deus. Não é aqui ainda não, já é. Os 4 cavaleiros. Aqui está a besta. Me chamou muita atenção esses. Para Apocalipse, é voltar para Apocalipse. Na igreja, continuar. Porque mesmo assim, a besta é mais no mar, né? Aqui, meu Deus do céu. Os cavalos já depois das trombetas aqui. Se não decorar muito, eu não sou muito de decorar, não. Eu falo mais aqui dentro. Mas quando falo de lembrar número para mim, eu sou meio que. Mas aqui é as cartas da igreja. Carta da igreja. Se alguém tiver em casa aí, souber onde está escrito o Apocalipse dos cavalos aí, pode falar comigo, não tenho vergonha não, pode falar. Escreve aí no comentário aí, ó. Busca aí rapidinho no Google aí. E você lá está gravando aqui. Busca aí rapidinho aí, no Google aí. Não, mas não precisa se preocupar não, pastor. Era só para o senhor ter uma noção. Os 4 cavalos. Isso. A besta aqui é mestre do mar. Os 4 cavaleiros. Meu Deus do céu, onde? Espera rapidinho aí, pastor. A gente não perder tempo. Os 1000 anos. Aqui. Escolha. Vê se alguém aqui botou ali. Eita, Dona Ivani Aragão, lá de Partido Alferes, né? Glória a Deus, né? Rosa Pacheco, Francimar Santos, meu amigo, pastor Francimar Santos, meu abraço aí, meu amigo. Glória, ele está lá, lá no Ceará, né? O amigo pastor Francimar Santos. Rapaz, obreiro junto comigo. A Rosinha também, a Rosa, Dona Ivani também. Conheço, mulher amada, mulher de Deus, lá de Partido Alferes, um abraço. 6, né? É Apocalipse 6, pessoal. Vamos lá. Fala dos cavalos. Aqui, ó. É do 1 o quê, pastor? Do 1 ao 2, no caso. Isso, é isso mesmo. Então aqui em Apocalipse, como o pastor estava falando dos sonhos, né? Que a gente fica ligado nas coisas de Deus, na parte escatológica. Nós vemos isso aqui, que Deus, ele nos traz a lembrança para que possamos ficar ligado mais ainda, né? Vi o cordeiro quebrou o primeiro selo dos 7 selos, e ouvi um dos 4 seres viventes dizendo, como se fosse como um de trovão, venha. Vi então, e eis um cavalo branco. O seu cavaleiro tinha um arco. Olha só, isso aqui não é Cristo não, tá? Muita gente confunde isso aqui pensando, falando isso aqui é Jesus. Não é não. Esse cavalo branco aqui com arco não tem nada. Cristo tem espada, não tem arco. Entendeu? O arco, ele é uma arma que é para quem não tem coragem de lutar de face a face, frente a frente. O guerreiro, ele lutava, o guerreiro mesmo, ele ia de frente com a espada. Esse aqui é o arco, aquele que atirava de longe para matar o inimigo de longe. Isso quer matar, não quer saber, quer matar. Então o anticristo, ele é o homem do arco, o anticristo. Tá? É o anticristo. Né? Vi e eis um cavalo branco, e o seu cavaleiro tinha um arco, foi-lhe dado uma coroa, e ele saiu vencendo e para vencer, porque ele vai. Só quem vai parar ele é quem? Só quem vai parar ele é Jesus, o anticristo. Só quem vai parar ele é Jesus. Ninguém vai parar. Homem nenhum não vai parar, a igreja não vai parar. Os crentes que vão ser decapitados, eles não vão parar, o anticristo vai continuar matando todos, porque vai haver salvação na grande tribulação, pastor. Vai haver. Um dia eu vou tirar para a gente falar aqui sobre a escatologia, sobre Apocalipse. Certeza, né? Eu creio que isso aí já é um caminho dado para a gente poder... Vamos falar sobre Apocalipse. Tem muita coisa aqui em Apocalipse que tem que ser falado, que é o tempo atual que nós estamos, né? Eu creio que vai pegar a visão de muitos... Isso, muitos irmãos. Né? Isso aqui, por exemplo, é um do cavalo branco. Não é Cristo isso aqui. Tá? Então, isso aqui já é um cavalo branco, né? Agora vamos para o outro. E saiu para vencer, que é o anticristo, né? Quando o cordeiro quebrou o segundo selo, ouvi que o segundo veio vivendo, dizendo, venha, e saiu um cavalo que era vermelho, né?
E o seu cavaleiro tinha poder para tirar a paz da testa, que é o cavalo é o tempo de guerra. É a guerra, esse cavalo aqui, entendeu? O terceiro selo. Quando o terceiro selo quebrou, saiu e vivendo, vim. Então eu olhei e um cavalo preto. Esse aqui é o da fome. É o da fome esse cavalo, o cavalo preto. É o cavalo da fome. Trazer fome na terra toda. Porque depois da guerra vem o quê? A catástrofe toda. A guerra vem destruição, vem fome, vem, destrói tudo. A guerra. Então para você ver como é uma sequência. É uma sequência. O cavalo branco, que vem o cavalo branco com arco, é o anticristo. Para começar a desgraceira toda. Entendeu? Vai começar a desgraceira toda. Depois vem um cavalo, o cavalo vermelho, que esse cavalo vermelho é o cavalo de guerra. Ele vai vir para destruir tudo e botar todo mundo embaixo do domínio dele. Ele vai ter que guerrear contra muitas nações para poder dominar tudo. Depois dessa guerra vai vir a fome, que é o cavalo preto. Vai vir a fome em toda a terra. E depois, pastor, vai vir esse aqui, ó, o quarto selo, que quebrou, dizendo, vem, então saiu um cavalo amarelo. O seu cavaleiro se chama morte. Porque depois de guerra, depois de fome, vem o quê? Vem a morte. Então, meu pastor, vem a morte. Eu agradeço esse esclarecimento. E eu creio que a gente isso. vai trabalhar em cima disso. Isso, vou fazer preparar uma palavra em cima de Apocalipse, da parte escatológica. Tá bom? Então, tudo isso aí, pastor, isso que o senhor estava falando da igreja, trata-se da tribulação, que a igreja não estará mais na terra. Na tribulação, na grande tribulação, a igreja não está mais. Entendeu? Isso aí é para o senhor avisar para a igreja que para não ficar, para não esperar pela grande tribulação, porque na grande tribulação vai ser salvo somente aquele que for decapitado, que não negar o Senhor Jesus. Só aqueles que ouviram, bem que meu pastor falava. Aí o anticristo vem cá para a marca. Você vai receber a marca. Não quero não. Ou nega ele ou você. Não. Então, pega a cabeça. Vai ser decapitado, vai ser salvo. Por causa que não ligou a fé no Senhor Jesus. Mas vai haver salvação na grande tribulação. Amém? Só edificar a igreja desse propósito. Amém, pastor? E tremendo, né, meus irmãos? Louvado seja Deus. Então, a paz do Senhor para todos, tá? Foi um prazer imenso poder, né? Só um pouquinho, né? É uma breve explicação do que o Senhor lhe mostrou e como há de acontecer. E todo mundo tem que estar ligadinho. Meus irmãos, também. Aleluia, louvado seja Deus. Foi um prazer imenso poder estar mais uma vez, Pastor Marcelo aqui, meu amigo. Aleluia, louvado seja Deus. Um prazer, meus irmãos. Um grande abraço. Até sábado, se Deus quiser. E Deus quer, né? A verdade é essa. Vamos fazer essa obra linda. Eita glória. Finalizando aqui. E até sábado com mais uma programação, né, na Rádio Estilo Livre FM. E com certeza você pode ser o pregador da próxima semana, sabia? Fica ligado aí. Então, até a próxima, em nome do Senhor Jesus. Amém. Fiquem todos na paz, em nome de Jesus.